Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Albeniz Júnior. Estamos aqui hoje para discutir, sobre o movimento aí de desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, do século XXI, chamado de Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, O que é isso, Então, nossa ideia básica é trazer alguns conceitos elementares, quais são as principais ferramentas da indústria 4.0 e também pensar em algumas críticas, de um autor específico, mas que representa um pouco, algumas críticas que existem, por trás aí das novas ferramentas da indústria 4.0. Beleza? Vamos lá então. A indústria 4.0, representa aí mais uma fase, das revoluções industriais, após o desenvolvimento lá da eletrônica e da internet, na terceira fase das primeiras, formas de tecnologias aí da informação, na terceira fase da revolução industrial, a gente tem aqui a indústria 4.0, que ela vai ser essa transformação digital que tem como objetivo trazer essa integração entre tecnologias, avançadas aí à produção industrial. Ela vai ter uma relação de conectividade, ou seja, é como se fosse uma integração, entre várias tecnologias. Tem o âmbito da automação também, da automatização das coisas, da robotização, ou seja, é como se as tecnologias, elas de fato, elas já tivessem todo um conjunto de programação onde elas conseguem desenvolver uma tarefa já automatizada, E também análise de dados em tempo real, Vivemos aí o período da Big Data, que é o compilado aí do conjunto de milhares de informações. Então, como fazer análise de dados desse emaranhado de informações? E isso vai permitir, uma gestão aí mais rápida, mais eficiente e mais flexível da produção. É claro que a partir daí também a gente vai ver, uma série de problemas também que essas novas ferramentas vão trazer aí para que nós, enquanto sociedade, governos, e organismos internacionais, pensemos numa solução de como essas novas ferramentas podem, trazer um benefício que seja coletivo, para a sociedade. Vamos lá então, eu costumo usar como um exemplo, que eu mesmo tentando buscar entender, todas essas ferramentas da indústria 4.0, eu pensei em uma estratégia, que seria abordar da seguinte forma. Imagine a seguinte situação: uma câmera, de monitoramento, pode ser residencial, pode ser urbana, enfim, ela antes, de todas essas ferramentas da indústria 4.0, ela fazia a gravação, das imagens e armazenava essas imagens num HD, e você não conseguia acessar remotamente, você tinha que ir na central, de monitoramento, de vídeo monitoramento, e ali você ia, acessar os vídeos que foram gravados, Então você precisava do armazenamento físico do HD, você não tinha nenhum tipo de conectividade externa. A partir do momento, que a gente vai observar aqui, principalmente a internet das coisas, esses dispositivos, eles estão todos conectados à internet. Então a gente consegue fazer com que nós tenhamos acesso a uma câmera, por exemplo, de vídeo monitoramento, aonde a gente estiver, por exemplo. Então a câmera está ligada ao Wi-Fi da casa, da residência, e a partir da minha conexão também através do meu smartphone, do meu notebook, eu consigo ter acesso àquela câmera. Você pode ter também inteligência artificial, Ficou muito famoso os casos lá que têm sido usados em Salvador, de reconhecimento facial através da inteligência artificial, Então, e através do vídeo monitoramento e através da internet das coisas, Então, e através do Big Data, que essa quantidade de processar informações em grande quantidade de dados.
Então você consegue ter essa conexão entre essas ferramentas, né, da indústria 4.0. Então essa conectividade holística, né? Então você tem a integração da inteligência artificial, que você vai ter uma leitura, você não precisa de ter, na verdade, é claro que é até uma grande discussão, né? Mas o operador ali da câmera, né, a pessoa, o ser humano, ele talvez pode passar despercebido por ele, mas você vai ter ali uma inteligência artificial que vai checar aquele banco de dados, né, através da imagem, e isso tudo conectado, né, tendo essa conectividade aí à internet e coletando dados. Vamos avançar então. Então nós temos a internet das coisas, que é a conectividade, né, esse envio de dados em tempo real. O Big Data, que é o conjunto, né, análise aí da ciência de dados, né, que é processar e analisar essas ferramentas, essas grandes quantidades de dados, né, que permitem aí a tomada de decisão. E a inteligência artificial, que nada mais é do que um sistema que vai processar, né, uma quantidade imensa de informação, vai identificar padrões, né, tomar decisões e aprender com os dados também, né? Então tem esse outro exemplo, temos o exemplo do ChatGPT, né, que é aquele chatbot, né, onde a pessoa vai interagindo, vai conversando e ele vai buscando informação na internet. A gente sabe, né, que muitas vezes as informações vêm com alguns vícios, né, vamos dizer assim, de não ter uma informação muito precisa, muito checada, às vezes com informação equivocada também, mas de certa forma tem uma capacidade imensa de processar informações que talvez nós duraríamos uma semana, 15 dias para conseguir organizar aqueles dados com a internet tradicional, né, vamos dizer assim, e com o chatbot nós temos aí uma rapidez muito maior nesse compilado de informações. Então vamos lá, e aí a gente tem a computação em nuvem. Voltando, por exemplo, do vídeo monitoramento, das câmeras, hoje você não precisa mais do HD físico, né? Então todos os dados vão sendo armazenados em nuvens, né? Então a gente tem aí o Google Drive, né? O OneDrive, nós temos o armazenamento da Amazon também. Então você tem um serviço, por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação e estou armazenando o slide no Canva, né? Vou processar o vídeo no YouTube, né, que também é uma outra forma de processamento lá do vídeo, né? Então não necessariamente a gente precisa mais do armazenamento físico, né, do HD, de ter o HD lá do vídeo, né? Então é interessante que tudo isso vai estando conectado. A gente tem a impressão 3D, né, que é capaz de criar objetos em 3 dimensões a partir de modelos digitais e de uma forma muito mais simples do que outras formas de fabricação tradicional, né? Então a gente tem impressoras 3D aí que são vendidas aí a partir de R$1.000, por exemplo, né? E recebem comandos, né, computadorizados aí que não está tão complicado como antigamente. E aí a gente tem a robótica também, né, que também vai trazer a automação, né? Então é interessante que a própria automação ela é algo que vai passar e permear todas as ferramentas, né? Ela não vai ser mais uma ferramenta, mas ela vai permear todas as outras, né? Então tem essa possibilidade de robôs, né, que fazem essas tarefas, sistemas autônomos, né? A gente pode pensar aí em algo do dia a dia, quando a gente pensa aí nesses serviço residencial, né, o robô que vai fazer o aspirador de pó, né, robotizado. Enfim, então a gente traz aí primeiramente as ferramentas, né, para a gente pensar um pouco nos impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, né, de tudo isso. Então, de certa forma, a gente tem lá as consequências, né? A indústria 4.0 ela vai afetar as empresas, né? E já tem afetado o processo industrial, né? De certa forma, não só desde os pequenos até os médios e os grandes, as grandes empresas vão ser afetadas aí pela forma de operar, de produzir, e também isso vai impactar na mão de obra, no trabalho, na questão do emprego, né? E também a própria produção do desemprego, se a sociedade não se prepara para isso. Então você tem também um sistema de produção mais rápidos, mais eficientes, flexíveis, personalizados.
coleta e análise de dados em tempo real, né, para identificar problemas, oportunidades de melhoria na produção, aumento da eficiência e redução de custos, automação de tarefas repetitivas para que os trabalhadores possam se concentrar em tarefas mais criativas e de maior valor agregado. Esse é um grande desafio, né, sabemos, analisando de uma forma mais crítica. A gente sabe que não é meramente apenas uma utopia, né, porque também você tem outros trabalhos repetitivos que vão ser relacionados às atividades. Por exemplo, pessoas que vão treinar as inteligências artificiais, né? São trabalhos repetitivos também, né? Então, não necessariamente isso vai ser um novo jardim do Éden, né, para a humanidade. Então, isso vai trazer inevitavelmente aí oportunidades de crescimento e inovação para as empresas. Porém, né, a gente sabe, então a gente vai ter aí algumas análises mais reflexivas e mais críticas também, que vão fazer ponderações também acerca deste desenvolvimento tecnológico, né? Então a gente tem aqui o Klaus Schwab, né? Klaus Schwab, para quem não conhece, ele é um engenheiro, economista, e ele é o desenvolvedor lá do Fórum Econômico Mundial de Davos, e ele acabou sendo também um baluarte em dissertar, em escrever, né, produzir alguns livros aí sobre a chamada indústria 4.0 e principalmente a quarta revolução industrial, né, que é um livro publicado em 2016, e ele tem também, né, ele assina os relatórios chamados O Futuro do Trabalho, lá do Fórum Econômico Mundial, que é de fato observar essa mudança aí da demanda, né, sobre determinadas carreiras, enfim. Então ele vai ter uma perspectiva aí, vamos dizer assim, positiva, só que ele também faz os adendos dele, né? Então ele coloca lá que é uma oportunidade, né, para remodelar a forma como nós trabalhamos, produzimos e consumimos. Se aproveitarmos as oportunidades oferecidas pela tecnologia, poderemos criar uma economia mais equilibrada, justa e sustentável para todos, né? Porém, essas mudanças representam um significativo desafio para o emprego dos trabalhadores. Então você acaba tendo também uma concentração muito grande em trabalhos voltados para a tecnologia, muitos dos quais precisarão adquirir novas habilidades para se adaptarem a um ambiente de trabalho em constante mudança. É vital que os governos e as empresas forneçam o suporte e a formação necessários para ajudá-los a fazer essa transição com sucesso. Então, beleza. Chegamos aqui no Ricardo Antunes. Ricardo Antunes é um sociólogo brasileiro, né, especializado em sociologia do trabalho, e ele vai trazer uma outra perspectiva mais crítica, né, sobre o processo aí de uberização, né, trabalho digital e indústria 4.0. Acabou faltando ali o zero aqui. É um livro publicado em 2020, né, do Ricardo Antunes, e ele vai trazer os fatores negativos, né, e não só do ponto de vista de negação da indústria 4.0, mas do ponto de vista de alerta também, né, porque de certa forma a gente estaria entrando num aspecto meio chamado de neoludismo, né? Os ludistas eram aquelas pessoas que defendiam a ideia de quebrar as máquinas lá no início da Revolução Industrial, lá no século XVIII, né? Na época da máquina a vapor, da automatização da indústria têxtil, mecanização, desculpa. E com isso, a gente precisa se apoderar dessas tecnologias, né? A gente utiliza essas ferramentas, a gente quer utilizar uma ferramenta digital para veículos, por exemplo, né, para motorista particular ou para pedir um lanche, para pedir um alimento, são ferramentas interessantes, mas de certa forma, como que a gente consegue, né, fazer com que nós não viremos apenas uma forma de maior concentração de capital, né, nessas grandes empresas, mas que de certa forma as oportunidades sejam mais reequilibradas. E aí ele vai trazer lá os pontos, né,
a desregulamentação e precarização do trabalho. Então, a uberização da economia, a contratação de trabalhadores como autônomos e a falta de garantia de trabalhistas. Então, é como se as pessoas virassem, né, um mero refém do aplicativo. Né? O aplicativo vai dizer quanto que eu vou ganhar, então o trabalhador ele não vai ter autonomia, né, sobre o preço que ele quer cobrar, por exemplo. Quando você contrata um prestador de serviço, seja um eletricista, um instalador de ar-condicionado, ele tem a liberdade de dizer, cara, eu vou te cobrar tanto, o serviço é R$100, R$200 a minha diária, enfim, ele tem a liberdade para te dizer quanto ele vai te cobrar e você também. Só que quando você vende o seu serviço através de um aplicativo, você perde essa autonomia, você não consegue dizer quanto vai ser o seu serviço, né? Inclusive, se você recusar, né, corridas lá, você acaba tendo penalizações, né, desses aplicativos. E aí também você entra no outro ponto, que é a concentração de poder econômico. Se um desses aplicativos, né, seja para prestação de serviços de veículo ou de alimentação, eles acabam concentrando, né, muito poder. Então você acaba tendo monopólios aí comerciais também. Você com isso reduz a renda das pessoas, né, já que elas não vão ter a possibilidade, né, de elas mesmas ditarem o valor, né, do trabalho, do serviço delas, né? Então você tem a redução do trabalho, redução da proteção social, com isso essa instabilidade na renda também, né, ela não vai ter uma possibilidade de conseguir ter uma renda mais estável. E com isso você cria também uma dependência, né, de plataformas digitais e falta de autonomia dos trabalhadores, né? Então é muito interessante pensar também esses aspectos aí mais críticos, né, para que a gente consiga de fato chegar numa síntese, né, onde a gente consiga ter um bom senso entre o desenvolvimento tecnológico e também o desenvolvimento humano e social. Beleza? Então, por fim, a gente chega aí, né? Como se preparar para a indústria 4.0, né? Então, de certa forma, os governos, os organismos internacionais, as empresas, as associações empresariais e movimentos sociais, movimentos sindicais também, precisam, né, de certa forma, compreender, né, a importância da gente ter, né, formação, educação, né, treinamento público, né, de qualidade, para que isso também seja ofertado para as classes sociais mais baixas, né, já que nem todos vão conseguir ter acesso. Então você precisa equipar, né, as escolas municipais, as escolas estaduais, os institutos federais, para que a gente consiga ter uma educação que consiga acompanhar e um treinamento constante para essas novas tecnologias. Desenvolver políticas de proteção social, né? Então pensar essas pessoas que vendem seus serviços através de aplicativos, né? Eles vão ter uma estabilidade de renda. Então programas assistenciais, né, como Bolsa Família ou de uma renda mínima, uma renda básica aí de cidadania para as pessoas, é uma forma de pensar políticas de proteção social. Estimular a inovação, né, principalmente dentro dos ambientes educacionais, mas numa perspectiva também que você consiga fomentar pequenos negócios, talvez, né, porque grandes aplicativos como Uber e iFood, eles talvez não vão dar conta de cidades de pequeno e médio porte, né, como é o exemplo da cidade onde eu resido. Uma cidade de 120 mil habitantes, o Uber e o iFood não emplacaram aqui, né? Então, por isso acabaram se desenvolvendo até aplicativos regionais também, né? Então, isso é uma possibilidade de inovação também. A cooperação internacional, né? Então, os países precisam, né, ter um diálogo mais amplo, né, sobre a possibilidade, já que cada vez mais, né, nós temos aí cada vez mais nós temos essa integração entre os países, né, devido cada vez mais nós estarmos conectados em tempo real. Políticas de privacidade e segurança de dados, isso é muito importante, porque hoje todos os nossos dados estão nas mãos dessas grandes empresas, né? Então, qualquer vazamento de dados, qualquer pessoa, né, com uma má índole, né, que queira de fato utilizar os seus dados, ela consegue utilizar
né? Então você precisa ter políticas aí que pensem a responsabilização das empresas, né? Através da nossa privacidade, através dos dados que são captados, das nossas imagens também, né? Então a privacidade e a segurança de dados são importantes nesse ponto de vista jurídico, né? Para que você tenha a punição, a responsabilização, até para coibir, né, essas ações. E por último, pressão da sociedade, dos movimentos sociais, né? A gente sabe que esse é um movimento, né, de expansão do capitalismo, né, onde as grandes empresas também elas investem na inovação porque elas querem reduzir os seus custos, né? Então elas querem maximizar seus lucros também, né? A gente sabe disso. Então é importante que você tenha do outro lado também uma forma de organização, né, para que de fato consiga aí, pressionar e se desenvolver políticas públicas para mitigar aí os danos sociais deste movimento aí, da quarta revolução industrial. Beleza? Agradecer, moçada, a todos que estiveram presentes aí, né, nessa apresentação sobre a quarta revolução industrial. Agradecer então a cada um de vocês que ficou até o final e assistiu esse vídeo e agradecer, né, mais uma reflexão sociológica aí sobre um tema muito importante para a nossa sociedade. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!